Olá, você que nos acompanha durante a pandemia, aqui através do teletrabalho, nós vamos conversar com o vereador Eduardo Bogo. Ele tem pelo menos duas funções importantes aqui, e uma terceira, inclusive como cidadão e parlamentar, é presidente da Comissão de Saúde da Câmara, está com a missão da relatoria das questões exatamente da Covid na cidade, e no final do mês de julho, depois de um longo tempo de permanência, com todas as tentativas do município de tentar minimizar os efeitos, infelizmente, dramáticos da pandemia, né, durante este ano de 2021, desde 2020, esta tentativa de buscar reduzir o sofrimento da população, tem uma informação boa, muito positiva do ponto de vista de assistência à saúde especializada. Acaba de ser encerrada a audiência, que o Bogo, na condição de autor popular, junto com o vereador Coronel Meira, ambos nas condições de defesa dessas questões da saúde, ingressaram com a ação popular que trata da, inclusive, inesperada situação, do ponto de vista que a gente estava acompanhando aqui, de que a União pudesse, na responsabilização tripartite, participar desta audiência. Bogo, mas eu já falei demais, é pedir para você resumir primeiro o que é mais importante depois para a gente comentar os outros fatos. Como ficou a ideia do cumprimento da liminar de 10 leitos mais 4 aqui em Bauru? Olá, Nelson. Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui na TV Câmara, Rádio Câmara. Nós entramos com essa ação popular, Nelson, que fez a obrigação, até reconhecida judicialmente, uma ação proposta pelo Ministério Público, ser do município, FAMESP e o Estado de São Paulo, mas nós acompanhamos, aí, inclusive, diversas vezes noticiado aqui na TV, dos casos de pessoas morrendo sem, ao menos, ter a chance de ter um leito para ser internado. Nós chegamos ao ponto de, um final de semana, termos 20 liminares aguardando para internação, descumprimento de ordem judicial, porque não tinham onde colocar. Passamos durante 6 meses com índice superando a 110, 120, chegando quase a 130% de ocupação dos leitos de UTI. Enfim, não se chegava a uma solução, até que eu e o vereador Meira, na condição de cidadãos, isso não é um trabalho específico do vereador, qualquer cidadão poderia ter feito esse trabalho. Nós entramos com uma ação popular pedindo um hospital de campanha das Forças Armadas, porque seria medida, pelo que nós entendíamos, não teria maior facilidade pela instalação desses hospitais. Essa ação foi distribuída perante a segunda vara da Justiça Federal de Bauru. O juiz foi o doutor Marcelo Zandavalli, e o Ministério Público Federal, através do doutor André Libonati, foi a favor do nosso pedido. O doutor Marcelo Zandavalli, ele reconheceu ali, indiretamente, a situação de emergência que nós apontamos na ação, porém ele entendeu que seria melhor uma audiência de tentativa de conciliação com a AGU. Nós fizemos essa audiência, a procuradora da AGU, na época, a doutora Estela, foi sem poderes para transigir, né, para fazer acordo, para negociar, o que, em tese, não seria o ideal. Quando se faz uma tentativa de conciliação, uma audiência, as partes têm que ter poderes para fazer um acordo. E lá não teve, ficou muito patente isso. Nós comunicamos o juiz aqui sobre essa questão, e o juiz ele deu 48 horas para a União apresentar um plano de trabalho para instalação de leitos hospitalares até que chegasse o índice de 80% de ocupação das UTIs. Passando esse ato, essa decisão do juiz, a AGU se manifesta de novo em relação ao mérito da tutela de urgência concedida pela Vara da Fazenda Federal, e aí o juiz ele acaba apertando um pouquinho mais, que não era a hora de decidir o mérito, e ele coloca que a AGU teria que informar diariamente, até às 7 horas da noite, fazendo um boletim de todos os trâmites, os atos processuais que estavam sendo adotados para construir esses leitos, e dando prazo de 7 dias para que esse hospital fosse criado. Ele retirou da decisão inicial dele a possibilidade de instalação de um hospital de campanha das Forças Armadas, mas obrigou a União a criar aqui um hospital de campanha. Posteriormente, ele também lembrou que poderia ensejar crime de responsabilidade, processo criminal, e aí que nos chamou a atenção, porque após a interposição dessa ação, os índices de ocupação de UTI aqui no município de Bauru começaram a cair drasticamente. No dia 22 de junho, quando nós entramos com a ação, era 107% o índice de ocupação, e ele chegou a 83%. Curioso que, quando o juiz ele lembrou que poderia caracterizar
crime de responsabilidade, de um dia para o outro caiu de 97% para 83% o índice de ocupação. As pessoas às vezes dizem, mas é por causa da vacinação que está caindo essa ocupação. Nós concordamos que a vacinação tem ajudado, sim, mas de 97% para 83% em apenas um dia é de se estranhar. E outra, se for seguir também essa métrica de 13% e 14% em um único dia, teria que acabar a pandemia então, em uma semana, né? Mas, enfim, esses são os números reais que apresentam para a gente. Ontem, por exemplo, estava em 91%. E hoje, ontem, aliás, depois de algumas reuniões que nós tivemos durante o dia, fiscalização no HC para ver a quantidade de leitos que teria disponibilidade, teria espaço para ser criados lá no HC, nós protocolamos, a AGU protocolou o acordo e nós concordamos para a instalação de 4 leitos de UTI, porque somente teria espaço para esses leitos. E mais o custeio de 10 leitos, que o município de Bauru vem pagando por esses leitos no HC, que é em cumprimento daquela decisão judicial proposta pelo Ministério Público, o município está pagando na integralidade. Por quê? Não consegue cadastrar esses leitos junto ao Ministério da Saúde, porque pelas normas do Ministério, não pode transferir dinheiro do Ministério para hospital de campanha. E como o HC é considerado como hospital de campanha, o Ministério não consegue cadastrá-los e o município estava pagando na sua integralidade. Eu fiquei até em dúvida, hoje eu vi a sua reportagem falando em 2.400, a prefeita hoje falou 2.600, mas enfim, por lei, a quantidade, o valor que o Ministério da Saúde paga é R$ 800 o leito de UTI não Covid e R$ 1.600 o leito de UTI Covid. Então, esses 10 leitos do HC que o município vem custeando na integralidade, através dessa nossa ação popular, o município agora passa essa incumbência ao Ministério da Saúde. R$ 1.600 aí que o Ministério vai pagar por dia, dá R$ 16 mil por dia de UTI, em torno de 480 mil, que é o benefício financeiro para o município por mês. Se formos levar em consideração até dezembro, tá? Só um marco para a gente ter uma base, é em torno de 2,5 milhões o benefício para o município de Bauru. Lembrando que na ação popular o juiz determinou que fosse instalado esse hospital até que se atingisse os índices de 80% de ocupação. Porém, pelo nosso acordo, que foi homologado em parte hoje, enquanto durar a pandemia. Isso aí acaba ajudando a gente, porque se continuar baixando bastante os índices de ocupação para Covid, pode ser trabalhado para que diminua o leito de Covid e abra para não Covid, que temos essa necessidade. Então, hoje tivemos uma audiência que foi determinada pela juíza doutora Maria Catarina Fazio, com a presença da AGU, com a doutora Sara Seniciato, eu, vereador Meira, que somos autores populares, junto com o nosso advogado, doutor Fabiano Barceloni, a prefeita, o secretário municipal de saúde, a doutora Alana, enfim, com o doutor André Libonati, as partes envolvidas, e chegou-se à conclusão de homologar parcialmente o acordo. Então, o que ficou decidido hoje? A União passa, a partir desse momento, a custear R$ 1.600 com a complementação do município, tá? Por 10 leitos de UTI no HC até o término da pandemia. E também foi prorrogado o prazo para cumprimento dessa tutela de urgência até o dia 30 de julho, agora mais uma semana, a União deverá entrar em contato com a FAMESP e formalmente com o município para a instalação, adequação desses 4 novos leitos de UTI. É importante frisar, Nelson, que desde o início a intenção da União era, além de custear esses 10 leitos, partes desses 10 leitos que já estão em funcionamento, mas pela criação também de mais 5 leitos de UTI e 5 leitos de suporte ventilatório. Inclusive, constou essa informação por escrito no processo. Porém, infelizmente, não fizeram as adequações necessárias e não tinha espaço o suficiente para a criação desses 10 leitos. Que o suporte ventilatório ele vem sendo tratado como o de UTI, em que pese ter as suas peculiaridades, a diferença de preço, mas é o que estão usando, inclusive, no PAC. Então, quer dizer, a União só não vai custear mais por falta de espaço físico. Burgo, então, para as pessoas entenderem uma questão
fundamental de todo esse histórico importante que você apresentou. Nesse momento, nós estamos gravando aqui no final de julho, as pessoas sabem que o Hospital Estadual tinha originariamente, mantém 50 leitos Covid lá, certo? Por conta dele, que já estava na outra fase da pandemia. Como os números agravaram e por várias circunstâncias, entrou uma outra ação judicial do Ministério Público com 10 leitos UTI lá no HE, no hospital, HC, desculpa, hospital de campanha, lá no prédio da USP, e neste momento, os 10 leitos que o município está custeando passam a ser, desde já no sistema, custeados pela União, fruto da ação popular inicialmente. Isso. Não na integralidade, né? Porque o Ministério da Saúde ele passa 1.600, mas tem ali uma diferença de preço em que o município continua pagando, mas é a menor parte. Claro. O custo mesmo, o custeio da grande parte desses leitos de UTI serão custeados a partir de hoje pelo Ministério da Saúde, graças a essa ação popular. Para as pessoas que não conhecem operacionalmente lá o hospital, que é um prédio gigante, com mais de 10 andares, né, tem o 8º andar que ocupa essa ala Covid, até por força das situações sanitárias exigidas de isolamento, enfim. As 10 UTIs que já estão em andamento desde a fase anterior estão numa ala, né, e tem as outras 10 que o Estado está cumprindo lá na ação dela, na outra ala. Nesses 4 do meio é que vai se resolver em seguida operacionalmente a instalação? Isso, nós questionamos até se não poderia instalar esses 10 leitos ali, porque existem quartos no meio desse corredor, né? Como você bem disse, de um lado são 10 leitos que já está em funcionamento, que a União passa a custear parte, do outro lado do prédio, na outra ala, serão abertos mais em aproximadamente 15 dias, né? Nós estamos aqui na data de hoje, mas a probabilidade aí é que mais 15, 20 dias seja instalado, e no meio existem alguns quartos, tá? Salas, operatórios, enfim, que eles estão utilizando, às vezes, para guardar materiais, uso das UTIs, e dentro desse espaço que eles conseguiram, foi para a instalação de mais 4 leitos de UTI. Outra informação importante, só para reforço, que está dentro da sua apresentação inicial, mas para quem nos ouve e nos assiste entender, aquela ideia inicial que era um risco, você até comentou da queda dos indicadores, né, de forma mágica, aí, infelizmente, ao longo do tempo, se acaso eles baixarem hoje a 80%, não tem mais esse percentual, tem que manter o serviço lá até o final da pandemia? Pelo acordo que foi homologado hoje, o pagamento do custeio desses 10 leitos já foi homologado, isso aí continua. Poderia ocorrer esse risco desses 4 leitos não ser criado, mas pelo que nós estamos entendendo aí do Judiciário, da AGU, do Ministério Público, eu acho que mesmo que abaixe a menos de 80%, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, vai ser criado do mesmo jeito. Agora eu vou falar da realidade. É que não foi homologado, isso aí foi prorrogado o prazo até dia 30 de julho, né, para que seja homologada essa outra parte, mas nós estamos entendendo que mesmo porque ontem mesmo subiu para 91%, né? Chegou a 83%, agora subiu de novo para 91%. A gente já acompanhou em outras fases da pandemia, aqui com mais de um ano e meio, infelizmente, de convivência dura, inclusive com os familiares próximos e aqueles que são amigos do lado, essa angústia em relação a você entrar no sistema de vaga cross, do sistema de central de vagas do Estado de São Paulo, e se quer ter por um longo tempo, você está lá com o relatório da Covid, avaliando todos esses detalhes para fazer um paralelo necessário aqui, do que é estar numa unidade de saúde, seja ela onde for, em Bauru, e mesmo nos leitos da região, lembrando que essa cobertura é regional dessa decisão aqui, e não ter sequer o suporte respiratório para tentar sobreviver. Nós perdemos, acho que mais de 130 pessoas que sequer tiveram a oportunidade aí de ser transferidas para um leito. E isso aí são os números oficiais, né, Nelson? Porque quantas e quantas pessoas que não ficaram esperando ali 2, 3 dias, 4 dias pelo leito de UTI, quando ela consegue ser transferida, ela não entra nessas estatísticas, mas ela acaba morrendo pela demora que teve em conseguir esse leito, né? Então, nós temos, com certeza, esse número é muito maior do que aparece. Como eu disse no começo da entrevista, nós chegamos aí no final de semana a ter 20 liminares para serem cumpridas. Então, era um desespero total. Eu, inclusive, passei por isso no final do ano passado, no dia 28 de novembro, quando meu pai faleceu, precisando de fazer, não era Covid, né, era não Covid, mas para quem morre, para quem sofre, não faz diferença. Meu pai vomitando sangue lá no pronto-socorro, com ordem judicial, com reiteração de ordem judicial,
quando ele conseguiu ser transferido, após a gente ir para a rádio, ação judicial, quando ele foi, já não aguentou mais, e foi uma das vítimas desse descaso, como dezenas, aí, mais de uma centena, de bauruenses que não tiveram a chance de lutar pela vida. Eu reforcei esse dado aqui do ponto de vista operacional, que é uma ação judicial na segunda vara da Justiça Federal em Bauru, e ela recai sobre a Diretoria Regional de Saúde, a cobertura do financiamento nessa boa parte do R$ 1.600 das 10 diárias aqui em Bauru, mas é Bauru, Botucatu, Avaré, Lins, Promissão e Jaú envolvidos nessa questão, do ponto de vista de distribuição de pacientes, né? Isso aí é até uma questão que precisa ser esclarecido também, viu, Nelson? Porque o HC ele está cuidando de pacientes de Bauru, ele não estaria entrando naquela fila cross. A ação foi regionalizada, né? A ordem do juiz foi para Bauru e região, mas dependendo, eu não sei esses próximos 10 leitos se vai ser Bauru e região, porque senão acaba ficando mais para Bauru mesmo. Mas levando em consideração que o município está atendendo, custeando leitos no HC, e que isso aí acaba impactando também no hospital estadual, porque o paciente que vai para o HC, ele deixa de ir para o hospital estadual. Enfim, indiretamente acaba beneficiando toda a região de Bauru. Para a gente aproveitar esse parêntese aqui dessa importante medida judicial, então, que passa a ser efetivada no sistema da União, o custeio de R$ 1.600 das 10 UTIs iniciais nesse momento para Covid, lá no hospital de campanha. O vereador tem falado também, que infelizmente não deixaria de ser importante, ao contrário, de que tem um represamento gigantesco com cortes do Estado, que você fez um levantamento de outros serviços acumulados no tempo, já mesmo 6 meses após o início do ano. Nós fizemos até um projeto que acabou virando, que foi aprovado na segunda votação, para que dê publicidade às filas de exames, consultas e cirurgias, porque o represamento é violento. O foco nos últimos meses foi em relação à Covid, mas ontem mesmo no município de Bauru, a fila de pacientes aguardando internação chegou a 77 pessoas, sendo que dessas 7 pessoas era a necessidade por UTI, e dessas um paciente aguardava há 6 dias. A pessoa que aguarda a UTI há 6 dias, a probabilidade do resultado morte é violento, é muito grande. Então, houve agora a tendência, pelo que a gente está acompanhando, é a diminuição da pandemia, da infecção, e, se Deus quiser, a criação desses 10 leitos pela ação judicial contra o município do Ministério Público, mais acho que 20 ou 30 leitos clínicos que vão abrir, mais essas 4 através da nossa ação, mas só para a população ter uma noção, às vezes para equiparar, para ter a noção do que significa a conquista dessa ação popular. Até dezembro, o benefício que poderia trazer para o município de Bauru seria em torno de R$2,5 milhões pelo custeio desses 10 leitos pelo Ministério da Saúde, e mais o benefício pela criação de 4 leitos UTI, com também a manutenção. Iria girar em torno de R$3,4 milhões. Para a população ter uma ideia, o que o governo do estado de São Paulo mandou para o município de Bauru durante o ano de 2020 foi R$4 milhões. Quer dizer, através de uma ação popular que hoje faz um mês que nós entramos, nós conseguimos ajudar a cidade de Bauru num valor que se aproxima que o governo do estado de São Paulo mandou para o município no ano 2020. Temos pela frente, então, um longo desafio, além do trabalho da relatoria da SEI, para aproveitar, ou seja, da conversa com o vereador Eduardo Borgo aqui, que junto com o vereador Coronel Meira assinam como cidadãos esta ação popular que a gente está enmiuçando para vocês pela Rádio e TV Câmara, o trabalho da comissão e também os desafios do acompanhamento pela Comissão de Saúde e toda essa eliminação, quem sabe, desta fila astronômica de exames, consultas e cirurgias especializadas aqui em Bauru no tempo. No relatório da SEI, nós temos até o dia 9 de agosto para fazer a apresentação. Estou contando com eu tenho uma assessoria muito boa, viu, Nelson? Muito técnica. O Tiago, que é jornalista, o doutor Eliseu Costa, que é delegado de polícia aposentado, que está me ajudando nisso. Para você ter uma ideia, ele está fazendo a degravação com o olhar clínico em cima de todas as oitivas que tivemos até agora. E ontem ele tinha, acho que a da prefeita Suelen,
fazer ainda, mas já estávamos em 100 páginas de degravação de oitivas que nós vamos utilizar no relatório. Essa degravação a gente vai colocar como anexo, né, até porque vamos usar as principais partes, mas temos grandes informações. Aquilo que começou com a informação pelo Everton, o secretário de Finanças atual, que parte do dinheiro que veio da pandemia foi utilizado para o pagamento de precatório da Floresta Urbana e demais precatórios, hoje nós chegamos aí na questão da FERSB, e como o próprio vereador Meira disse, grande parte dos vereadores sequer sabiam o que significava, o que era a FERSB, né? Hoje nós vimos aí o que está acontecendo, várias informações importantes que temos e trará luz a fatos interessantes no município de Bauru. Ok, Eduardo Bogo, muito obrigado por você ter comentado conosco aqui para a Rádio e TV Câmara, depois de um longo dia de audiência, que foi até o final da tarde, desta data que a gente grava aqui em teletrabalho. Por favor, fique à vontade para concluir em relação a essa questão da definição da ação popular ou outro assunto que a gente está tratando aqui do ponto de vista público. Não, eu só tenho a agradecer, muito obrigado mais uma vez, e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que você tem feito, que eu acho que é muito importante a experiência, e aqui eu rendo minhas homenagens, porque a experiência que você tem durante a sua vida, sabe, até a forma como você faz entrevista é importante para a gente conseguir desenvolver e explicar melhor à população. Obrigado à TV Câmara, à Rádio Câmara, e é uma época difícil, Nelson. Nós estamos passando essa pandemia, um momento ímpar na história da humanidade. Eu não sou médico, mas na minha profissão como advogado, eu advogo há 16 anos na área da saúde. Tenho uma questão, já era um objetivo meu, desde que eu fui eleito, eu tinha vontade de participar da Comissão de Saúde, e com o falecimento da doutora Thelma, né, e acho que o normal seria por ela ser a presidente da comissão, com o falecimento, eu tive a oportunidade e a honra de defender essa bandeira, que é muito importante para a cidade, né, principalmente nesse momento. Nós tivemos o doutor Raul, o doutor Paulo Eduardo, sempre médicos à frente da Comissão de Saúde, e eu tenho me esforçado o máximo possível, até de maneiras que às vezes nem eu sei como é que eu consigo forças, porque além do trabalho ser um trabalho pesado, um trabalho difícil que as pessoas estão precisando, a gente tem que reunir condições emocionais também, porque diariamente a quantidade de ligações de pessoas que nos procuram, que estão com parente morrendo, parente internado, com AVC, com infarto, com trauma, e não conseguem o atendimento, o hospital, sabe? Às vezes as pessoas mandam para a gente as fotos, vídeos, e, sinceramente, é muito impactante, é muito difícil. Tá? Eu tenho orado muito, eu saio da minha casa, eu oro a Deus para me dar força e me iluminar o caminho, mas eu acredito que esteja, pelo menos, correspondendo à confiança que a população depositou em mim. Ao menos eu estou tentando, estou fazendo o máximo possível para conseguir corresponder a essa confiança. Obrigado ao vereador Eduardo Bogo. Então, está homologado na Justiça Federal de Bauru, a partir desse momento, o custeio de 10 leitos Covid no hospital de campanha, lá no prédio da USP, e também com a pendência dentro da liminar, valendo, emitida pela Justiça Federal na ação popular, de outros 4 leitos, com a definição até o dia 30 de julho. Você que nos acompanha nesse intervalo vai saber que esses leitos adicionais estão condicionados à questão operacional, de instalações, de adequações normais, mas esse suporte de custeio fica garantido já nas contas da prefeitura, que deixa de executar essas despesas e poderá encaminhar para outros setores também necessários nesse momento. Muito obrigado, e você tem todo o trabalho na íntegra aqui das questões públicas envolvendo a nossa cidade na página da TV Câmara, lá no YouTube. É só clicar em vídeos, está tudo lá. Um abraço, cuide-se.